seja, ela é uma ciência teológica que se preocupa em proporcionar para a igreja a orientação bíblica da sua praxis. Bem, aí nós precisamos de uma definição em relação ao pressuposto. E na teologia prática adotada pelo assembleanismo ou pela teologia pentecostal, é importante aqui fazer um parênteses, quando se fala em teologia pentecostal, infelizmente, nós precisamos hoje, no século XXI, mais do que nunca, identificar que teologia pentecostal estamos falando. Porque, infelizmente, temos no Brasil e na América Latina o que se chama de pentecostalismos, ou seja, está no plural. Não existe uma única teologia pentecostal. São várias teologias pentecostais acontecendo aqui na América Latina. E, desse modo, então, nós identificamos teologia pentecostal assembleana, porque a teologia da Assembleia de Deus difere um pouco das demais teologias pentecostais que nós temos no país. Por exemplo, a teologia pentecostal da Igreja Deus é Amor não é semelhante à teologia assembleana. Ela tem similaridades, mas ela não é igual. E assim por diante. As demais confissões tidas como pentecostais, do chamado pentecostalismo clássico, que estaria, então, a Assembleia de Deus, a Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja Quadrangular e a Igreja Deus e Amor, por vezes, também se enquadra nesse chamado pentecostalismo clássico, mas mesmo dentro do pentecostalismo clássico, nós temos distinções das teologias. Então, o pressuposto teológico é o primeiro passo que nós precisamos adotar quando vamos tratar de teologia prática. Bem, o pressuposto teológico das Assembleias de Deus está presente na nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus foi publicada em abril de 2017. Eu tive a oportunidade, o privilégio de integrar a comissão que elaborou a declaração de fé e fui o relator que teve como responsabilidade, então, agregar todos os estudos e, junto com a equipe, que era presidida pelo pastor Ezequias Soares, colocar isso no papel. E a nossa declaração de fé não tem nenhuma novidade, não tem nenhum modismo. A declaração de fé da Assembleia de Deus foi justamente colocar no papel aquilo que vinha sendo pregado, ensinado e professado e praticado pela igreja desde a sua fundação aqui no Brasil, em 18 de junho de 1911. Então, o nosso pressuposto, o artigo de fé número 1 da declaração de fé, e eu gostaria de ler isso para os irmãos, porque é muito importante, e quem ainda não tem um exemplar da declaração de fé, eu sugiro que adquira. Hoje é possível comprar online, pelo site da CPAD, e eu não sei exatamente o valor, mas custa menos de R$10 uma declaração de fé. Ali, a irmã Cristina, Cristina Mello, está com a sua declaração de fé. Então, o artigo de fé número 1 da nossa declaração diz o seguinte: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. É a página 21. Então, veja que a declaração começa colocando algumas palavras-chave. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária. Então, essa frase, essa construção gramatical diz que nós cremos na plenitude daquilo que está revelado. Então, para nós, os pentecostais assembleanos, a palavra de Deus ou as escrituras não apenas contém a palavra, mas ela é a palavra. E há uma diferença enorme nesses dois termos.
quando eu afirmo que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu não creio na inspiração plenária. Estou dizendo que eu creio que parte da Bíblia é inspirada e parte da Bíblia não é. Estou dizendo que parte da Bíblia vale para a praxis da igreja hoje e parte da Bíblia não vale mais. E esse é um problema. Então, quando falo em teologia prática, que é, em tese, a praxis da igreja, eu preciso defender o pressuposto. Porque se a praxis da igreja será a Bíblia Sagrada, verbal e plenária, então o meu pressuposto diz que tudo quanto está revelado precisa ser a praxis da igreja. E na continuidade aqui do texto da nossa declaração de fé, do artigo de número 1, além disso, de nós crermos na inspiração verbal e plenária, a declaração diz que cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra infalível de fé e prática. Então, esse é o nosso pressuposto. A prática das Assembleias de Deus repousa na autoridade da Bíblia Sagrada, que é inspirada, plena e única regra infalível de fé e prática para o viver e o caráter do cristão. Então, isso é importante deixar claro. Quando os irmãos lerem alguns periódicos que tratam de teologia prática, vai aparecer basicamente 3 modelos. E eu gostaria de destacar esses 3 modelos, né, para os irmãos, porque me parece importante, né, que nós trabalhemos isso aqui com os irmãos. Vai aparecer, então, que nesses 3 modelos, uma discussão teológica, uma discussão acadêmica, que vai apresentar o seguinte: nós temos, nessa perspectiva da teologia prática, o seguinte: um modelo vai dizer que essa disciplina é a prática da teologia, ou seja, ela fornece o instrumental técnico, o instrumental teórico para aplicação na vida da igreja. Então, prática da teologia. Já um outro modelo vai dizer teologia da prática. Eu quero enfatizar isso com os irmãos. É importante, tá? São 3 modelos da teologia prática. Um modelo que diz que essa teologia é a prática da teologia. O outro modelo diz que essa é a teologia da prática. E o outro diz que ela é a ciência da prática. Qual que é a diferença desses 3 modelos? O primeiro modelo, prática da teologia, repito, fornece o instrumental técnico ou teórico para aplicação de forma eficaz na vida da igreja. Já quando se afirma que ela é a teologia da prática, se refere à teologia do servir da igreja, sendo então a teologia mais eclesial, teologia pastoral, a que me referia no início. E o terceiro modelo é a ciência da prática, ou seja, é o modelo de diálogo da teologia prática com as outras ciências para desenvolver a praxis da igreja em relação ao mundo. Então, nós da Assembleia de Deus, né, adotamos essa perspectiva e é importante que isso fique destacado. Então, em outras palavras, de tudo isso que eu disse, tudo que eu falei, é o seguinte: a teologia prática, ela realiza um diálogo com aquilo que acontece na igreja, a praxis da igreja, em relação ao texto bíblico. E para nós, os pentecostais, o texto bíblico é inspirado de modo plenário, ou seja, tudo que está na Bíblia está em vigor. E aí, a teologia prática, quando tem esse pressuposto, ela trava um diálogo com o mundo. Veja, então, qual é a nossa posição cristã em relação ao mundo no que diz respeito à teologia prática em termos polêmicos. Para citar um bem recente, aborto. Todos nós acompanhamos recentemente o caso da menina que foi estuprada lá no estado da Bahia,
e ela foi, então, levada do estado da Bahia para o estado de Pernambuco para fazer o aborto, o chamado aborto legal. Os irmãos sabem que, no Brasil, nós temos 3 tipos de aborto considerado aborto legal. É o aborto da gravidez resultante de estupro, que é o caso dessa menina, o aborto no caso de risco de vida para a mãe e o aborto no caso de criança anencéfala, que é a criança sem cérebro. Esses são os 3 casos em que a lei permite o aborto. Bem, agora nós temos uma coisa interessante para destacar. Quando a lei permite o aborto, autoriza o aborto, a lei não torna o aborto obrigatório. Quando uma mãe, por exemplo, tem o diagnóstico de que a criança no ventre é anencéfala, ela não é obrigada a abortar. A lei permite, se ela quiser, fazer o aborto. Mas se ela não quiser, ela não aborta. Então, veja que nós escutamos na mídia dizendo o aborto legal, o aborto previsto na lei. Só que eles não estão dizendo, quando eles falam assim, eles passam a ideia de que nesses casos o aborto é obrigatório, porque a lei está mandando. Isso não é verdade. Isso chama-se falácia. E esse é um argumento que a mídia apresenta, porque a bandeira do aborto é levantada pela mídia brasileira. Bem, então, nesses 3 casos, por exemplo, a mãe recebe o diagnóstico que se ela levar a gravidez adiante, ela corre o risco de morte. E a mãe pode decidir levar a gravidez adiante. É uma decisão da mãe. E no caso de gravidez por resultado de estupro, é o mesmo caminho. É uma decisão da mãe. Se ela quer abortar, ela aborta. Se não quiser, ela continua com a gravidez. Esses são os 3 casos legais hoje no Brasil. E existe uma discussão presente na Suprema Corte, e eu tive a oportunidade de representar as Assembleias de Deus na audiência pública, lá no STF, acerca desse tema, quando se pretende, além desses 3 casos que eu já citei, autorizar o aborto em qualquer caso até a 12ª semana da gestação, até o 3º mês. Então, até o 3º mês da gravidez, a mãe pode abortar, independente se ela tiver ou não correndo risco de vida, se ela tiver ou não com resultante de estupro, ou se a criança é ou não é anencéfala. E nós, então, tomamos uma posição, Assembleia de Deus no Brasil, contrário, né, à descriminalização do aborto até a 12ª semana da gestação, baseado na teologia prática. Por quê? A teologia prática da Assembleia de Deus está fundamentada na autoridade bíblica, que a inspiração é plenária. Então, lá no livro do Êxodo, por exemplo, capítulo 20, quando temos o Decálogo, o 6º mandamento diz: não cometerás assassinato. E nós entendemos, à luz da Bíblia, que o mandamento está em vigor, e quando a Escritura diz não cometer assassinato, significa que eu não posso tirar a vida de outro, no caso chama-se homicídio, não posso tirar a minha própria vida, que chama-se de suicídio, e também não posso tirar a vida de quem está por nascer, chamado de aborto. E ainda poderíamos inserir aqui que também não posso apressar a minha morte, chamado de eutanásia. Então, esse é um pressuposto da teologia prática que tem como fundamento a inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Esse é um exemplo. Então, a teologia prática, ela fornece, enquanto ciência teológica, subsídios, né, e referencial teórico e técnico para que a igreja se posicione na sua relação com o mundo. Qual é o grande problema disso tudo? Quando a nossa teologia prática, ela é, como disse, fundamentada no texto bíblico como inspiração plenária, nós passamos a ser acusados de fundamentalistas. O fundamentalismo, hoje, não sabe que é um termo pejorativo.
Fundamentalismo hoje é sinônimo de pessoa retrógrada, de pessoa ultrapassada, de pessoa preconceituosa. O fundamentalismo hoje se relaciona de modo, como disse, jocoso, com intolerância, com discurso de ódio, etc. Embora todos nós sabemos que a palavra fundamentalista, né, no sentido originário, significa apenas alguém que se fundamenta em determinado pressuposto do qual não abre mão. Isto é o conceito etimológico da palavra, mas de modo pejorativo ela alcançou níveis que eu já aqui citei. Então, nós temos hoje, enquanto igreja pentecostal, como teologia prática assembleana, uma relação de conflito com a sociedade, porque nós nos posicionamos contra a prática do aborto, mas a sociedade, de um modo ou de outro, não se posiciona. Em que aspecto eu me refiro? A maioria das pessoas é contrária ao aborto, mas em virtude do politicamente correto e do patrulhamento ideológico, a maior parte das pessoas não se manifestam em relação a isso. E no caso dessa menina que foi estuprada, acontece que o Ministério da Saúde, mesmo com a gravidez resultante de estupro, existe uma norma para que essa gravidez seja realizada. Então, existe um número máximo de semanas, existe um número máximo do peso da criança, e no caso dessa menina, tudo isso foi deixado de lado, nada foi observado. Se fosse levar em conta as normas do Ministério da Saúde, esse aborto não deveria ter ocorrido, mesmo que a legislação considere ele como aborto legal, porque o Ministério da Saúde prevê, por exemplo, que o feto não pode ter mais do que 500 gramas. E no caso dessa menina, a criança já tinha mais de 600 gramas. Existe um tempo, né, da gestação, e essa gestação já era de 16 semanas, ela já estava bem adiantada. Então, e aí a teologia prática entra dentro nesse contexto. Qual que é a prática da igreja em relação a isso? Muitos cristãos se posicionaram a favor, não, tem que fazer o aborto, olha, a criança não tem condições psicológicas e nem biológicas, nem estruturais para fazer o aborto, para criar esse bebê, etc. E girou-se uma discussão enorme em volta dessa temática. Então, eu estou citando o aborto para os irmãos entenderem a importância da teologia prática. E aí a pergunta fica no ar. Será que a prática da igreja está de acordo com a norma bíblica? Se o texto bíblico diz não cometerás assassinato, e a interpretação ortodoxa desse texto quer dizer que não posso relativizar, ou seja, eu não posso tirar a vida do outro porque isso é homicídio, e eu não posso tirar a própria vida porque é suicídio, e nem posso tirar a vida de quem está por nascer porque é aborto. E no caso bíblico, então, todas essas ações descumprem o mandamento. E aí, voltamos ao questionamento. Será que a praxis da igreja está de acordo com a norma bíblica? Será que a igreja, que tem como referencial teórico a Bíblia Sagrada, aplica o texto bíblico na vida diária? Ou será que nós estamos brincando de ser cristãos? Um outro ponto, também polêmico, diz respeito à prática do divórcio. Será que a praxis do divórcio na igreja está de acordo com a norma bíblica ou não? A norma bíblica, né, a nossa declaração de fé, por exemplo, né, traz aqui como norma bíblica para o divórcio apenas 2 casos. O caso de adultério, em que a pessoa inocente, ou no caso, a pessoa traída, fica livre para casar novamente,
E no caso de abandono do lar por parte do descrente. O descrente abandona o lar e a pessoa inocente fica livre para casar novamente. Esses são os dois casos previstos no texto bíblico que estão na nossa declaração de fé. Agora, e na prática do divórcio na igreja, será que somente esses dois modelos bíblicos de exceção são observados? Ou será que a prática do divórcio está banalizada em nosso meio e nós fazemos vista grossa e deixamos isso para lá porque não é problema nosso, não tem nada a ver com a família do outro, o problema é dele com Deus, etc. Então, veja que a teologia prática ela tem várias divagações que é importante a gente discutir. E aqui eu gostaria de salientar um detalhe que é muito importante também. A praxis da igreja, eu pergunto aos irmãos, respondo para si mesmo. A praxis da igreja, quando ela difere da norma bíblica, a praxis da igreja tem autoridade para modificar a norma bíblica? Será que a praxis da igreja pode invalidar a prática bíblica? Em outras palavras, no caso do divórcio, divórcio que não aconteceu por causa de adultério, divórcio que não aconteceu por conta de abandono do lar, divórcio que aconteceu por banalização mesmo. A igreja recebe. Estou fazendo aqui uma conjectura. A igreja recebe, deixa para lá, tudo bem, recebe, coloca em comunhão e, às vezes, até consagra um ministério e até está na liderança, etc. E é uma praxis da igreja, a igreja aceita, a igreja concorda. Aí a pergunta é essa praxis da igreja invalida a autoridade bíblica? Quando a igreja concorda com essa praxis, Deus dá o seu aval? Concorda com isso? Ou será que essa praxis da igreja, contrária ao texto bíblico, não coloca a igreja contra o próprio Deus? E de que Deus tolera esse comportamento, mas que o juízo divino vai alcançar esta igreja, esta liderança, as pessoas que estão envolvidas no acobertamento desse tipo de erro? E eu estou citando o divórcio apenas por ser um caso polêmico, mas existem tantas outras praxis da igreja que não estão de acordo com o texto bíblico e que nós precisamos rever. Então, a teologia prática tem essa proposta. Por exemplo, na liturgia. A liturgia bíblica, presente lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá os elementos da liturgia no culto. Aí ele disse, olha, quando vocês se reúnem, quando vocês se ajuntam, vocês precisam ter salmo, que é o louvor. Precisa ter doutrina, que é a administração da palavra. Revelação, línguas e interpretação. E faça-se tudo para a edificação. Esse é um modelo bíblico da liturgia. Ou seja, há uma plena liberdade para o Espírito Santo no culto. No culto, nós temos elementos de adoração, quando nós adoramos a Deus por meio do louvor, por meio dos cânticos, e temos um momento da ministração da palavra, e temos também a liberdade para o Espírito Santo falar com a igreja por meio da revelação, por meio da língua, por meio da interpretação. Bem, agora a pergunta é, a praxis da igreja é essa? Os irmãos sabem, tanto quanto eu, que nem sempre no culto estas partes estão presentes. Ou porque a liturgia formal da igreja não permite, ou porque está vivendo-se um extremo em que só a parte da espiritualidade ou da espiritualização é que tem espaço. Então, vamos pensar o seguinte. O texto diz, é preciso ter doutrina no culto. Então, eu preciso de um espaço no culto para que a palavra de Deus seja ministrada. É preciso ter louvor no culto. Eu preciso de um espaço para que o louvor seja ministrado. E não é verdade, meus irmãos, que em muitos lugares,
pelo menos em alguns lugares que eu tenho ido e participado de cultos, o espaço do louvor é maior do que o espaço da palavra. É muito comum isso, principalmente em grandes eventos, em congressos, em intercâmbios, em conferências, em festividades da igreja. Nós temos, em média, 1 hora e meia de louvores. É dueto, é quinteto, é quarteto, é conjunto, é coral, é isso, é aquele outro, é orquestra, é banda, e sobra lá 15 minutos para a ministração da doutrina. Quando o povo já está cansado, quando o povo já está querendo ir embora, e é o pregador que se vire com 15 minutos, com meia hora, para ministrar a doutrina. Então, a teologia prática ela é relevante por conta disso. Nós precisamos ver se a praxis da igreja é aquela que, de fato, agrada a Deus. Eu poderia trazer aqui para os irmãos uma série de outros exemplos. Vamos ver mais um. Batismo das águas. Qual é a praxis da igreja no batismo das águas? Qual é o pressuposto bíblico para o batismo das águas? O texto bíblico diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que a ordem bíblica tem uma sequência. Ide e fazei discípulos. E depois de fazer discípulos, batizai. E será que a nossa igreja vem adotando essa praxis de fazer discípulos primeiro, para depois batizar nas águas? O discipulado é levado a sério? O discipulado, de fato, é uma prática da igreja? Preparar o candidato ao batismo para descer as águas, de modo que, no dia em que o batismo for celebrado, ele tenha plena consciência do ato de fé, da decisão que está sendo tomada, e conheça, pelo menos, o elementar da doutrina cristã, esteja familiarizado com a fé que abraçara. Me parece que isso não é verdade em muitos lugares. O discipulado é negligenciado. Em outros lugares, o discipulado está presente, mas ele é tão fraco, tão despreparado, tão desmotivacional, que as pessoas vão para as águas do batismo sem terem o conhecimento elementar. Meus irmãos, nessa época de pandemia, de isolamento social, nós participamos de vários eventos online, como os irmãos também, e grupos de WhatsApp, etc. E eu fico estarrecido quando participo de alguns grupos de WhatsApp, de ver a opinião, a posição e o parecer de cristãos totalmente contrários aos princípios bíblicos. Uma praxis que não é bíblica, uma postura que não é cristã, um comportamento que não se coaduna com a doutrina. Então, eu me pergunto, ou esses cristãos não foram discipulados, a igreja falhou e não deu a eles o discipulado, ou fizeram um discipulado muito superficial. De modo que hoje nós temos vários cristãos doentes, espiritualmente fracos, por conta dessa falha. Então, esse é um pressuposto. O outro pressuposto do batismo nas águas, né? É uma discussão presente. O batismo das águas, ele tem validade se ele for executado fora da Santíssima Trindade? Como está escrito no texto bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Há uma discussão entre o unicismo e o unitarismo, de que o batismo deve ser feito em nome de Jesus e não em nome da Trindade. O que a Bíblia Sagrada diz acerca disso? A Bíblia Sagrada diz que o batismo era o rito inicial de várias religiões. No judaísmo, por exemplo, o batismo é o rito inicial também. Várias outras religiões cananeias tinham o batismo como rito inicial. Então, o batismo nas águas do cristianismo, quando se diz batizar em nome de Jesus, está se falando que é o batismo na autoridade de Cristo.
Mas a forma do batismo não é em nome de Jesus, a forma do batismo é em nome da Trindade. E essa praxis da igreja precisa ser observada de acordo com o que se revela nas Escrituras. Vamos ver um outro tema. Celebração da Ceia do Senhor. A celebração da Ceia do Senhor tem uma discussão enorme na teologia acerca dos elementos da ceia, o pão e o cálice. Então, na transubstanciação, por exemplo, que é a teologia católica, o pão e o cálice, no momento da celebração, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. O cálice se torna sangue de Cristo, com as hemácias e tudo mais, os leucócitos e etc. E o pão literalmente se transforma no corpo de Cristo, com músculos, com nervos e tudo mais. Essa é a transubstanciação, que diz que o pão e o corpo são o corpo, o pão, e o cálice são o corpo e o sangue de Cristo. Em contrapartida, Martinho Lutero se opôs à doutrina da transubstanciação e ele fez um meio termo, a concubstanciação, que não é muito diferente da transubstanciação. Martinho Lutero insiste que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no cálice. A diferença é de que Martinho Lutero vai dizer que o pão e o cálice não são o corpo e o sangue, mas o pão e o cálice contêm o corpo e o sangue. Veja que a diferença é capciosa, mas é quase a mesma coisa. Você dizer que o pão e o sangue são o corpo e o sangue, ou você dizer que o pão e o cálice contêm o corpo e o sangue. Bem, essas duas doutrinas são adotadas pela Igreja Católica e pelos luteranos. Agora, Zwinglio, Calvino e Zwinglio vão discutir isso e vão discordar tanto do catolicismo quanto do luteranismo. E eles vão apresentar uma outra interpretação nesse período pós-reforma. E aí nós vamos ter a afirmação de Calvino de que Cristo está espiritualmente presente no pão e no cálice. E Zwinglio vai dizer que o pão e o cálice são apenas símbolos do corpo e do sangue de Cristo. E que Cristo não está espiritualmente nem no pão e nem no cálice, mas Cristo está espiritualmente na cerimônia, no cerimonial. Cristo está presente na vida daquele que come do pão e daquele que bebe do cálice. E que, portanto, aquele que come do pão e do cálice, ele não pode comer e beber de modo indigno, porque não estará discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Bem, aí agora perguntamos, qual que é a prática das Assembleias de Deus? Quando nós lemos a declaração de fé das Assembleias de Deus, no que diz o batismo das águas, que foi o que eu citei antes, tem um capítulo aqui só sobre isso, o batismo das águas, está dizendo justamente o que comentei aqui. O batismo das águas, ele deve ocorrer pós-discipulado, o batismo das águas é realizado em nome da Santíssima Trindade, e o batismo das águas é realizado por imersão. E a ceia do Senhor? Está dizendo claramente a nossa declaração de fé que a ceia do Senhor é em memória de Cristo, ou seja, a ceia de Cristo é um memorial, e que o pão e o cálice são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Agora eu pergunto aos irmãos, e na prática da igreja? Qual que é a praxis da igreja, Assembleia de Deus? Eu tenho viajado, antes da pandemia, Deus me deu a oportunidade de viajar por alguns lugares do Brasil, as nossas igrejas, participar de eventos, e eu presenciei pastores transformando o pão e o cálice em corpo e sangue de Cristo. Pastor assembleano, transubstanciação, doutrina católica. Então,
eu fico me perguntando, o que aconteceu com esses pastores? Ou eles não conhecem a teologia prática, ou conhecem e não a cumprem. E nesse aspecto, a teologia prática se assemelha com a teologia pastoral, por isso que há muita confusão entre uma teologia e outra, porque elas são semelhantes. E assim por diante. Nós temos várias, por exemplo, posições na igreja. Quando você ora, no momento da ceia, pelo pão e pelo cálice, você está apenas consagrando o pão e o cálice para aquele momento da celebração, porque naquele momento da celebração, após a oração consagratória, o pão e o cálice passam a representar ou a simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Antes da oração consagratória, aquele pão é pão, aquele cálice é cálice. Depois da oração, aquele pão permanece pão e aquele cálice permanece cálice. A diferença é que está agora consagrado para uma celebração que simboliza o corpo e o sangue de Cristo em memória dele. E, portanto, ninguém pode comer daquele pão ou daquele cálice consagrado como símbolo do corpo e sangue de Cristo de modo indigno ou estando em pecado. Ao terminar a celebração, ao ser encerrada a celebração, dada a bênção apostólica, vindo o culto de celebração, aquele pão e aquele cálice permanecem pão e cálice. Mas no entendimento de muitos, por conta da praxis diferente da teologia, eles acham que aquilo continua sendo consagrado, então vão enterrar. Em alguns lugares vai ser enterrado, em outros lugares vai ser diluído na água, e em outros lugares vão dar para as crianças comerem, e várias outras práticas que não são nenhuma delas bíblicas. Então, veja como que a teologia prática ela se relaciona muito com aquilo que a igreja faz. Por isso, repito, há confusão com a teologia pastoral, com a teologia eclesiástica. Mas, veja só, eu acredito que a grande diferença da teologia prática é porque ela se aproxima muito da teologia pública. Ou seja, a teologia prática enquanto ciência, enquanto teologia, né? Ciência ou teologia da ciência, que fornece os subsídios necessários para que a igreja se relacione, se posicione em relação ao mundo. Então, e os exemplos que eu aqui citei são exemplos eclesiásticos, no caso do batismo nas águas, no caso da ceia, no caso da liturgia, no caso do divórcio. Já no caso do divórcio, já aumenta um pouquinho. Quando eu falo de ceia do Senhor, quando eu falo de batismo nas águas, e quando eu falo de liturgia, a teologia prática anda muito próximo da teologia pastoral, da teologia eclesiástica. Mas quando eu falo, por exemplo, da relação, da posição da igreja em relação ao aborto, como citei no início, então me aproximo mais agora a teologia prática da teologia pública, ou seja, da posição da igreja em relação ao costume da sociedade. Quando eu falo de divórcio, entra no mesmo caminho, é quase, né? Eu entro com uma teologia mais pública, mas ainda é teologia prática. Por isso que a linha que separa teologia prática de teologia pastoral e teologia pública é muito tênue e há muita confusão em relação a essas teologias, que, como disse, é uma proposta do teólogo alemão Schleiermacher, lá no início do século XIX, que vem sendo estudado. E no Brasil, na América Latina, a teologia prática não é muito comum. Inclusive, eu faço parte do Conselho de Educação e Cultura da CEDB, pela misericórdia de Deus, eu sou o presidente desse conselho, e nós percebemos que muitos seminários, muitos institutos bíblicos e até a faculdade de teologia não têm no seu currículo a teologia prática. A teologia prática ela vai aparecer quase sempre em curso de pós-graduação. Ela quase nunca está presente na graduação.
E é por isso, então, nós temos essas dificuldades todas em relação a essa teologia. E para ir caminhando para o final da minha fala, a teologia prática, ela, então, se relaciona com a posição da igreja no que diz respeito à sociedade, e aí nós travamos uma batalha com o relativismo cultural. O relativismo, como os irmãos sabem, é uma expressão que tem sido adotada quando se pretende não admitir verdades absolutas. Então, se não há verdade absoluta, tudo passa a ser relativo. A minha verdade é uma e a sua verdade é outra. De modo que você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Você respeita a minha verdade e eu respeito a sua verdade, porque tudo é relativo. Agora, na teologia prática, cujo pressuposto é a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé e prática, então o relativismo não tem vez, porque para nós, os pentecostais, a verdade é absoluta, e essa verdade não pode ser relativizada. O que é pecado, preconizado nas Escrituras, tanto no passado quanto no presente, permanece pecado independente das culturas. Por exemplo, um outro tema polêmico, homossexualidade. No texto bíblico, a homossexualidade é pecado. Foi pecado, é pecado e vai permanecer sendo pecado. Não importa as transformações culturais da sociedade para dizer que não é. E veja, nós somos acusados de homofóbico porque nós nos posicionamos na nossa praxis contra a homossexualidade. Mas a igreja não é apenas contrária à homossexualidade. A igreja é contrária a toda e qualquer prática da imoralidade sexual, porque isso está preconizado na Bíblia. Então, nessa mesma área de imoralidade, não está apenas o pecado da homossexualidade, está também o adultério, está também a prostituição, e também a pedofilia, e também o estupro, e também a zoofilia, e a necrofilia, e todas as demais depravações morais de ordem sexual. Então, nós travamos uma batalha contra o relativismo cultural por conta disso, porque a nossa verdade prática, nossa teologia prática, ela se mantém bíblica e, portanto, absoluta. Nós não abrimos mão desses valores. E a sociedade que nós vivemos é chamada sociedade pós-moderna, ou chamada também de sociedade líquida. O sociólogo Bauman foi quem cunhou essa frase, sociedade líquida, após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando os valores deixaram de ser absolutos. A sociedade deixou de ser sólida e passou a ser uma sociedade líquida. Agora tudo é líquido, tudo é instantâneo, momentâneo, nada mais é duradouro. O casamento não é para durar. Casa, se descasa, porque faz parte da sociedade líquida. Vamos nos ajuntar, vamos nos casar. Se der certo, a gente permanece junto. Se não der certo, a gente separa e casa de novo. E assim por diante. Então, os valores deixaram de ser absolutos. Tudo agora é líquido, tudo agora é momentâneo. E é claro que, infelizmente, por conta disso, a sociedade ela está doente. Esse mês de setembro, por exemplo, é o chamado Setembro Amarelo, que é o mês em que se faz o combate mundial contra o suicídio, porque a ausência de valores absolutos levaram a sociedade para doenças psíquicas, mentais, emocionais, afetivas e etc. Então, desse modo, irmãos, nós travamos uma batalha contra o relativismo cultural e contra a sociedade líquida, porque a nossa praxis teológica pentecostal assembleana está fundamentada na autoridade bíblica, cujos valores são absolutos. E, para encerrar minha participação final, os irmãos acompanharam agora recentemente que o ministro Fachin, que integra o STF e também integra o Tribunal Superior Eleitoral, ele apresentou a proposta de criar o chamado abuso do poder religioso. Ou seja, nessas eleições agora previstas para o mês de outubro, já queria o ministro Fachin que o abuso do poder religioso fosse considerado como crime e que, portanto, as igrejas não poderiam ter posicionamento político, as igrejas não poderiam
formular apoio político a candidato algum. Por que isso? Eu estou aqui em Brasília, acompanhando nos bastidores, participando de audiências públicas, já estive na audiência pública do ensino religioso, do aborto, das escolas militares, representando a CEADB, etc. Acontece o seguinte, que o Congresso Nacional hoje no Brasil é formado por um grupo que eles chamam de Grupo Conservador. E essa é a primeira vez em que o Congresso Nacional tem o maior número de conservadores nos seus quadros, tanto na Câmara quanto no Senado. E por essa postura desses deputados e senadores conservadores, que foram eleitos tanto por evangélicos quanto católicos e outras religiões conservadoras, eles se posicionam contra o aborto, se posicionam contra o casamento homossexual, se posicionam contra a liberação da maconha e se posicionam contra também, por exemplo, a legalização da prostituição. Então, nenhuma dessas pautas vai ser aprovada no Congresso Nacional enquanto o Congresso Nacional for conservador. Então, o que estão fazendo? Eles estão recorrendo à Suprema Corte, ao STF. Por exemplo, fazer aborto de criança sem cérebro no ventre da mãe não foi aprovado no Congresso Nacional. Então, um partido político de esquerda entrou na Suprema Corte e conseguiu que 11 ministros que não foram eleitos decidissem que é necessário fazer o aborto de crianças sem cérebro, chamada eugenia. A eugenia é o seguinte, você não deixa viver quem tem algum defeito. A partir da eugenia, então, se pretende, através de movimentos relativistas, a autorizar o aborto em caso de que o ultrassom demonstre, por exemplo, é uma coisa inacreditável, mas eu não estou aqui contando para os irmãos nenhum factoide, nenhuma fake news, nem mesmo teoria da conspiração, são elementos de que existem grupos que pretendem trazer ao mundo apenas pessoas perfeitas. Então, se o ultrassom, por exemplo, ou outro exame médico, diagnosticar que a criança vai nascer com síndrome de Down, ou com autismo, ou com a perna mais curta, ou cega, ou muda, que a mãe tem o direito do aborto. Isso chama-se eugenia. E o primeiro passo foi dado, que foi a anencefalia, que não passou no Congresso Nacional, mas passou no STF. Bem, então, e assim por diante, o aborto até a terceira semana, terceiro mês de gravidez, não foi aprovado no Congresso Nacional, está lá no STF, na mão da ministra Rosa Weber. E o ministro Barroso, ele já deu o seu voto anteriormente, dizendo que até o terceiro mês, no ventre da mãe, não existe vida. É a opinião dele, uma opinião pós-positivista. Bem, desse modo, irmãos, a pergunta é, a nossa praxis teológica vai se posicionar contrário à sociedade pós-moderna e líquida, defendendo valores absolutos, como, por exemplo, a inviolabilidade da vida, ou a nossa praxis diária da igreja é diferente da teologia bíblica? Essa é a reflexão que quero deixar com os irmãos para esta noite. Agradeço a atenção de cada um e a oportunidade de me posicionar em relação a essas questões. Muito obrigado. Cadê? Amém, graças a Deus. Maravilha, pastor. Tantas questões interessantes e importantes que o senhor abordou, pincelou. Antes eu quero transmitir um recado, senão eu acabo me esquecendo. O pastor Efraim mandou um abraço para o senhor, disse que só não está presente porque teve de fazer uma visita, mas fez questão de deixar o abraço dele para o senhor, tá ok? Amém. Então eu quero agradecer ao senhor por mais esta vez, o senhor ter estado conosco, tocado em questões nevrálgicas, bem pontuais, esse relativismo. Meu Deus, enquanto o senhor falava, parece que se abrem os horizontes, a gente vai analisando.
Eu participo de alguns cultos onde é o que o senhor disse mesmo, o indivíduo ele parece que está em um altar da Igreja Católica Romana, né? E lá ele consagra os elementos e chega a afirmar, depois de orado, o pão se torna o corpo de Cristo e o suco de uva se torna o sangue. Então eu não sei de onde eles tiraram, eu acho que talvez nunca se libertaram de Roma, né? Talvez seja isso. Alguma pergunta, irmãos, ao pastor? Alguma colocação? Nós não queremos cansar o pastor Douglas, porque é o que eu disse. É o pastor Clauber Maia disse. Se for pergunta, sejam fáceis para não estragar a amizade. Amém? Todos estão felizes, estão satisfeitos? Amém, meu pastor. Deixa eu acionar o microfone do senhor de novo. E, como eu disse, agradecer muito pelo que o senhor tem feito pelo Grupo EBD em questão, e eu estou esperando para breve um comentário, aí, um novo comentário das lições bíblicas, viu? Se Deus quiser. Pastor André, quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de participar com os irmãos e agradecer também o abraço do nosso nobre pastor Efraim, companheiro de longa data, desejar que Deus abençoe muito sua vida,